Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje a palavra de Deus nessa quinta-feira, o dia da Eucaristia, onde somos chamados a contemplar Jesus Cristo como fonte de vida e alimento para a vida de todos e cada um de nós. O evangelho de hoje está no texto de Mateus, capítulo 7, versículos 21 seguintes. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Naquele dia muitos virão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha amada irmã, a palavra de Deus hoje chama a atenção de cada um de nós para que possamos construir, solidificar a nossa experiência de fé a partir da pessoa de Jesus Cristo. Não adianta nada, queridos irmãos e irmãs, como diz o próprio Evangelho, dizer Senhor, Senhor, gritar, louvar, sapatear e não viver a fé. Aquele que diz Senhor, 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 não necessariamente entrará no reino dos céus, mas aquele que vive e pratica a sua palavra, aquele que experimenta na prática do dia a dia a experiência da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Muito mais do que gritar a palavra, é necessário testemunhar este Evangelho de nosso Senhor. E a partir do testemunho, solidificarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida de oração na pessoa de Jesus Cristo, rocha firme, do qual devemos solidificar a nossa história. Porque do contrário, queridos irmãos e irmãs, se agirmos com imprudência e não pautarmos as nossas ações, a nossa vida em Jesus Cristo, somos como este homem imprudente do Evangelho de hoje, que construiu a casa sobre a areia, vieram os ventos, a chuva, a tempestade e a sua casa caiu. Que a nossa casa não caia, queridos irmãos e irmãs. Que a nossa casa seja de fato edificada sobre a rocha firme, que é Jesus, que nos convida, ou melhor, nos convoca para vivermos a experiência do seu amor hoje e sempre. Que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor Jesus ilumine os nossos passos e que Ele continue sendo a rocha na qual podemos e devemos solidificar a nossa vida e a nossa fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.